Documento Especial realizou vários programas baseados em frases e conceitos de Nelson Rodrigues. Todo amor é eterno, e se acaba, não era amor. Toda família um dia começa a apodrecer. O programa que nós vamos ver a seguir é baseado num conceito extraordinário de Nelson Rodrigues. Antigamente, os idiotas se recolhiam à sua própria insignificância. Um belo dia, se deram conta de que eram superioridade numérica e passaram a ocupar todos os postos importantes do país. A Revolução dos Idiotas. A reportagem de Rosane Lima, com produção de Carla Saad, foi ao ar pela Manchete em 1992. Boa noite. O jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues costumava dizer que os idiotas vão acabar dominando o mundo. Para Nelson, os idiotas se deram conta de sua superioridade numérica e passaram a controlar toda a inteligência nacional. A Revolução dos Idiotas. Este é o nosso assunto de hoje. Nos coube, por fatalidade, uma das épocas débeis mentais. A inteligência está um pouco bloqueada. Gente olha pro céu, gente quer saber o mundo. Então só os idiotas é que são capazes de tomar essas decisões tão genéricas, né? Em um minuto, no Documento Especial. Mais de 10 anos depois da morte de Nelson Rodrigues, o temor dele quanto à idiotização do país assume um caráter premonitório. Os valores são invertidos, e até mesmo um brasileiro acusado de homicídio nos Estados Unidos pode se transformar num herói nacional. As épocas são mais inteligentes ou menos inteligentes, mais nobres ou menos nobres, românticas ou cínicas, perversas ou heróicas, etc, etc. Nos coube, por fatalidade, uma das épocas débeis mentais e das mais espantosas da história. Há uma debilidade mental difusa, volatizada, atmosférica. Nós a respiramos. E acontece então essa coisa nunca vista. Todos agem e reagem como imbecis. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes, tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Uma época
débil mental se manifesta pela violência do seu cotidiano, por uma qualidade de vida cada vez pior, pela desorientação, desespero, passividade e crise de ideias de um país inteiro que dá evidentes sinais de que parou de pensar. Estaremos vivendo a irresistível ascensão dos idiotas, prevista por Nelson Rodrigues em suas crônicas. Idiotas, se eles estão em ascensão no Brasil, pelo contrário, nesse país, infelizmente, estão super em aparição. Pelo contrário, não estão em ascensão, não. Estão em aparição. O que tem de idiota nesse país, não está no gibi. Acho que é idiota que não disse que tem idiota, entendeu? Idiota são outras pessoas. Acho que idiota aqui não tem ninguém, não. Eu não acho que o povo é idiota, não. Eu não acho isso, não. Eu não acho. O povo não são idiota, não. É que o povo não faz uso da inteligência que tem, né? Eu estou me sentindo Niclódio. Sabe o que é dizer Niclódio? Clódio que não tem nada para trampar. Não tem nada para trampar. Então se dá o nome Niclódio. Eu defendo uma teoria que eu nunca escrevi, mas que eu penso que é a seguinte. Eu acho que existe no mundo, tanto a nível internacional quanto a nível nacional, uma espécie de plano global para imbecilizar as pessoas, que eu chamo plano global de imbecilização. Sabe que é o seguinte, você prepara toda a grande mídia, tá, os programas, os horários, etc., e joga neles uma série de conteúdos que são conteúdos imbecilizantes, né? Para fazer as pessoas não pensarem ou pensarem coisas idiotas, entendeu? Ou ficar assistindo bobagem, entendeu? Não investir o tempo que você tem com conhecimento, né? Ou com cultura. Dava para sentir no ar o nervosismo no tribunal de Newark. Depois de 8 meses na cadeia e 2 semanas de julgamento, era a hora da decisão para o brasileiro Marcelo Soares. Enquanto o país debate se a novela deve ser ou não ser mexicana, o dramalhão invade todos os jornais. O juiz instruiu o júri e mandou que se recolhesse para começar a decidir. Não faltou nada. Com lágrimas e muita reza, a colônia brasileira em New Jersey estrelou por alguns minutos um show de patriotismo e samba. Os se reuniram numa roda para rezar. O júri já estava reunido há mais de 1 hora. A voz é a do jurado que anunciou a sentença. Inocente. Inocente das 5 acusações. Not guilty. Os brasileiros festejaram na audiência. O juiz mandou todo mundo para fora. O advogado Thomas Murphy agradeceu o empenho do governo brasileiro na defesa de Marcelo e experimentou o português, mandando uma mensagem para o Brasil. Deus abençoe Brasil e o povo brasileiro. De presente, ele ganhou uma camisa do Flamengo e o beijo de uma fã. Fora do tribunal, a festa dos brasileiros virou carnaval. O advogado da defesa ganhou outra homenagem. Acabou carregado pelos brasileiros. O Pra Frente Brasil, texto cita no comportamento de um povo que não vê há tempos o país avançar. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, marinho. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Obrigado a todo mundo, você! A vitória é de você! Dessa, quando a ligação se completou, Marcelo falou com o pai em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Agora nós estamos bem, né? Vai fazer pescaria, né? Já podemos ir pescar? Pois é, pai, pode ficar tranquilo que o filho do senhor conseguiu provar. Depois, a pedido do pai, Marcelo ajoelhou-se na calçada em frente ao telefone público para rezar um Pai Nosso, seguido pelos amigos. Imaginar. Então tá.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal. Amém. Foi um tumulto só na casa dos pais de Marcelo. A mãe dele estava rezando quando recebeu a notícia da liberdade do filho. Eu não mereço tanta bondade, meu Deus. Os irmãos, amigos e parentes se emocionaram. O pai de Marcelo, seu Maurício Soares, não parava de chorar. Só Deus sabe a inocência do meu filho e quanto nós sofremos. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, marinho. Daqui a pouco, você vai ver Fausto Fawcett à procura de vida inteligente em Copacabana. Você acha que teria uma solução para isso? Sou uma ditadura aqui, debaixo de todo, viu? Uma ditadura mesmo. Ah, é? Sou uma ditadura. Fecharam o Congresso. É uma ditadura mesmo. Mas um homem bom é aquele que transforma cada fato ouvido em experiência fecunda. Enquanto os ufólogos pesquisam se há vida inteligente em outros planetas, Fausto Fawcett procura sinais de inteligência em Copacabana. Você acha que a vida inteligente no Brasil está em extinção? A vida inteligente? Sou uma ditadura aqui, debaixo de todo, viu? Uma ditadura mesmo. Ah, é? Sou uma ditadura. Fecharam o Congresso. Mas acho que o brasileiro está meio perdido, né? Então quem é remediado, tudo bem. Nesses 20 ou 30 anos conseguiu ficar melhor remediado no Brasil. Mas existe muito mais miserável, existe muito mais fudido. E isso faz parte de uma espécie de contraponto, né? De mediocridade terrível, descendente, esse contraponto, essa antimatéria do que os grandes blocos econômicos de primeiro mundo estão tentando forjar para o futuro. Infelizmente, no Brasil, mesmo a mediocridade ascendente é privilégio de poucos. Neste parque aquático em São Paulo, passar 3 horas numa estufa aquecida a 30 graus constantes custa 7.000 cruzeiros, com direito a piscina com ondas. A praia artificial. Todo no mundo não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar. Quanto vale a vida de uma pessoa? No Brasil, o trânsito mata mais por ano do que qualquer doença. O volante é um dos refúgios do idiota. Tem muito idiota no trânsito. Olha, eu acho que tem sim, viu? Isso que não falta no mundo. Você tá no Cicinha? É uma loucura. Então, o Brasil começou a usar automóvel, já tem 16 milhões de automóveis, mas usa com selvageria. O automóvel é um instrumento de morte. E eles usam matando gente. E não acontece nada. É uma guerra contra o povo. E é contra... Olha, só 7% tem carro, o resto não tem carro. E quem não tem carro é uma sub-raça para ser caçada na rua. Então, essa lei do trânsito, eu tenho muito orgulho dela. E é para acabar com a burrice brasileira e fazer do Brasil um país civilizado. A burrice e a incompetência matam. Neste prédio no Rio de Janeiro, muitos morreram, porque a única porta de emergência estava trancada com cadeado. No Brasil existe uma categoria de acidente bastante particular: o desastre com previsão. Este elevado, o Joá, no Rio de Janeiro, está ameaçado há mais de 10 anos. As obras de conserto foram interrompidas. Os caminhões foram impedidos de passar sobre o viaduto. Mas as causas do problema não diferem de outras construções igualmente ameaçadas de desabamento. Olha, você sabe que nós somos um país de falsa moral, né? E somos um país que, infelizmente, essa falsa moral faz com que essas coisas ocorram. O que é a falsa moral?
Quando fizeram a concorrência lá em 1970 para a construção desse viaduto, a empreiteira deu a metade do preço da segunda colocada. E, evidentemente, aceitaram, porque era mais barato, né? Mais baratinho fazer o viaduto da forma como ele ia ser feito. E foi feito. Se a construção é feita de gesso, como foi o caso do conjunto de Carapicuíba, em São Paulo, não há nada a fazer. Apesar de todo o espetáculo, a maior implosão do mundo não funcionou. O metrô do Rio de Janeiro tentou a expansão de suas linhas, mas só conseguiu tumultuar a vida da população que mora e trabalha nas imediações das obras. Nesta rua, em Botafogo, foram levantadas cercas em torno de coisa nenhuma, num típico empreendimento de nossa época, caro, confuso e inútil. Retocar a beleza da orla marítima do Rio de Janeiro é um desafio à natureza. O projeto Rio Orla vai gastar milhões para embelezar o que o Rio tem de mais bonito, as suas praias. Sim, eles querem modificar como? Tirando o quê? Tirando tudo isso aqui, mudando toda essa coisa? Eu não sei. Francamente, não sei. Porque o mar cada vez está chegando mais e mais. Qualquer hora a gente está em Niterói, né? E eles não fazem nada direito, né? Não deve fazer isso também. Situada no litoral entre Rio e São Paulo, a usina nuclear de Angra é uma ameaça combatida pelos ecologistas desde sua implantação. A maior idiotice de todas, eu assisti um dia, foi um exercício simulado do Exército sobre o que eles chamam de evacuação. Foram 5.000 pessoas do Exército para evacuar 220 moradores de Angra. E pela proporção, para evacuar os 100.000 moradores de Angra, precisaria de todo o Exército brasileiro. E foi um incrível exercício. Foram esses 220 moradores, eles fizeram fila, responderam formulários, foram cadastrados, receberam um crachá, um sanduíche de mortadela, entraram no ônibus, andaram 8 quilômetros para lá, 8 quilômetros para cá e acabou o exercício. A produção cultural sofre os efeitos de uma época débil mental. Já em 1979, o cineasta Glauber Rocha previa a situação crítica que o cinema vive hoje no Brasil. O problema de cinema, pois, no Brasil é o seguinte: industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido. Depende do Estado. Um cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. Em 1991, até mesmo o filme pornô está deixando de ser produzido no país. O teatro pornô, com baixíssimo custo de produção, ocupa salas de cinema no Rio e em São Paulo. Tetinho, abre as pernas. Quê? Tá pensando o quê, doutor? Não, senhora. Anda logo, não precisa ficar com medo. Apenas vou ver sua temperatura. Ô, doutora, e temperatura não você vê aqui debaixo do braço? É, mas eu vejo embaixo do saco. Eu sou um marajá do teatro, essa é a realidade. Geralmente é só vir aí ver o público que a gente tem aqui de segunda a sábado. Os teatros tradicionais trabalham de quarta a domingo, de quinta a domingo. Eu trabalho de segunda a sábado. A gente critica muito esse teatro pornô, porque atende um tipo de freguesia. Mas o outro teatro também, dito intelectual, muitas vezes só trabalha em função da freguesia, né? Insinuando sexo, essas coisas todas. O problema todo é que, realmente, o homem está vivendo uma crise de identidade. Quando o homem perde a sua identidade, ele não sabe realmente o que ele quer. Então, tudo nele é maluco. Você veja, o amor dele é romanceado, não existe amor, é projetado e romanceado. O sexo dele é compulsório, o trabalho dele é mecânico, as metas dele são sempre individuais. O besteirol na cultura ganhou seu espaço também nas listas dos discos e livros mais vendidos. À procura de soluções mágicas para seus problemas, os leitores investem numa biblioteca de best-sellers místicos. Eu não sei, eu dou umas receitas super práticas para curar tudo, desde angústia, tudo, com dor de dente, tudo. Então só os idiotas é que são capazes de tomar essas decisões tão genéricas, né? Pega qualquer caso, pega uma música. Então o artista começa, um cantor aparece e começa cantando um repertório que ele gostaria de cantar, músicas que ele gosta.
compositores com os quais ele tem afinidade. Então eles começam a fazer um determinado sucesso. Então acontece o primeiro disco, vai muito bem, acontece o segundo disco, vai melhor ainda, mas vendeu 40 mil, 50 mil cópias, aí é preciso começar a vender 1 milhão de cópias, porque esse artista é um estouro. O próprio artista, as pessoas próximas, são capazes de dizer qual é o repertório bom para chegar aos 40 mil discos, né? Agora, para 1 milhão de discos, só o idiota é capaz de tomar decisões. A Rádio Transamérica foi a primeira a registrar no programa Transpiração o Festival de Besteiras nas ruas do Rio de Janeiro. Leão de Chácara é um animal em extinção. Essa confusão está atormentando a cabeça das pessoas. A Associação do Crime Organizado do Rio de Janeiro resolveu agora organizar de vez os assaltos no Rio. Estão tentando dar um jeito, tá? Sim. Então, todo assaltante entrega um cartão à sua vítima após o assalto. É o assalto card. Com isso, os consumidores desse cartão, de posse desse cartão, não poderá mais ser assaltado, tá? Mais de uma vez no mesmo dia. A senhora recebe o cartão hoje, foi assaltado de manhã. O assaltante lhe deu esse cartão, o assalto card. À tarde, se alguém vier assaltar, o senhor mostra o cartão, o senhor não pode ser mais assaltado. O senhor já ouviu falar disso? Não. O que o senhor acha dessa atitude da associação organizada? Associação dos Crimes Organizados do Rio? Eu acho uma coisa desleal, no caso, né? É uma coisa que eles estão assim... usando as pessoas como refém, né? Que o ladrão, o assaltante, sem menosprezá-lo, né? Que é uma fraqueza, o cara é ladrão. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por os ladrões, né? Ele falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois que eu vim morar em tua casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que você havia perdido. Mas o ladrão, ele não é um cidadão, é um homem pecado. É um homem que não pode ser dono, nem ter senhorio pelo ser humano, o trabalhador, o advogado, o empresário. Ele não pode dar um cartão e negociar. Isso é uma barganha, entende? Isso é uma chantagem. Mas eu não acredito, eu não aceito isso. Na minha primeira instância da pergunta, eu sou pragmático em dizê-lo que não aceito. Mas, amando ele, que Deus o abençoe, que ele aceite Jesus, se arrependa dos pecados, porque Jesus Cristo morreu para nós, filho pecador. Mas isso tem uma ladrões, aqueles que assaltam banco, é uma fraqueza de uma pessoa, né? Veja bem uma coisa. E o Brasil não precisa ficar com medo do ladrão. O Brasil tem Jesus no coração, os homens. Mas veja bem uma coisa. No conjunto, o caldo de cultura brasileira é profundamente idiotizante. Nós estamos com uma transmissão de ensino de base e secundário e superior tão nefastamente ruim que a média coletiva não pode ser boa. O ensino universitário hoje forma uma geração nascida sob a ditadura militar, um momento de castração das manifestações culturais e dos meios de comunicação. Educados nos testes de múltipla escolha por professores e pais que evitavam falar abertamente da realidade brasileira, essa geração sente dificuldade para entender e se relacionar com esta realidade e, consequentemente, expressar com clareza alguma opinião. A múltipla escolha, que é uma técnica do não pensar. O teste objetivo, como dizia, aliás, o Nelson Rodrigues, né, que se dizia assim, os idiotas da objetividade. Era um termo que o Nelson usava muito nessa época, os idiotas da objetividade. Quer dizer, e dizia ele, nós somos subjetivos, quer dizer, eu sou sujeito, eu não sou cinzeiro, eu não sou um objeto para ser objetivo. Então, isso é uma redução um pouquinho, né, até interessante, literária, das metáforas e das comparações do Nelson, em relação ao quadro do império dessa objetivo. Um desses resultados na educação foi o teste múltipla escolha, o teste objetivo, que aparentemente inocente, ele se irradiou por todo o Brasil, a mentalidade Cesgran acabou com o segundo grau acabou. Você que chegou agora, você podia me falar alguma coisa? Você acha que nós estamos vivendo uma ascensão dos idiotas? Boa pergunta. Realmente, só falta chegar o dia desse. Tem um dia para tudo, né? Só falta o dia dos idiotas. Mas, em muitos aspectos, né?
Não dá nem para sei lá, mas dá um reflexo. Não tem um movimento coletivo no Brasil, as situações estanqueadas, é um individualismo tremendo. Eu acho que nós somos idiotas, só o ponto que eu ponho, tá? É uma coisa bem sincera. Documento especial foi encontrar em Nova York Wilson Martins, o autor da História da Inteligência Brasileira em 7 volumes. Se esta história da inteligência se compõe de 7 volumes, a história da burrice devia ter pelo menos 34, ou mais. Eu mesmo, pessoalmente, depois dos trabalhos da Constituinte, por exemplo, fiquei pensando que esse volume supletivo devia ter pelo menos 85 volumes, né? Todos nós, para viver, nós temos que, em um determinado momento da nossa vida, descer os nossos infernos, conhecer as paixões mais malucas, mais proibidas, né? Os prazeres mais inimagináveis. Que é isso que a gente está vindo aqui para isso. A gente está na face da terra para isso. Gente olha pro céu, gente quer saber o gente é um lugar de se perguntar A criação integral e coletiva de um projeto ousado pode tornar-se uma arma poderosa contra a apatia de uma época débil mental. Aqui nessa pista nós vamos contracenar os dois Brasis. O Brasil europeu, clássico da Casa Grande, o Brasil épico, o Brasil, enfim, que vem da linha do teatro, vamos supor, de Homero da Grécia, com o Brasil dos coros de possessão, com o Brasil das senzalas, com o Brasil dos índios, com o Brasil dos negros, com o Brasil dos imigrantes, com o Brasil da multidão. Eu vos apresento os construtores do terreno do Deus da criação e do Deus do teatro Dionísios. E Se os idiotas de suas obras fossem dissolvidos numa grande feijoada antropofágica, toda a população brasileira poderia participar deste banquete. Alimentados, então, pela carne de seus inimigos, quem sabe esta população voltasse a pensar, criando soluções e arte para uma época de crise. Se a inteligência for reabilitada no país, haverá pelo menos alguma possibilidade de afastar o desespero e seus porta-bandeiras para outra avenida. Quatro pessoas vivendo uma experiência sem limites. Mas o que pode acontecer com elas? O Mentiroso, um filme premiado no Cinema Nacional. Amanhã, depois de Ana Raio Zé Trovão. Assista agora Momento Econômico e logo depois o Jornal Noite e Dia. A emoção do jornalismo ao vivo.